Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos. Então hoje nós vamos conversar com o Afonso Rocha, que é diretor da Tru Açaí. Vamos entender o negócio de açaí, né? Um negócio que tem caído no gosto do brasileiro, o consumo tem crescido e tem chegado ao exterior, né? Tem saído daqui para os Estados Unidos, para os mercados mais exigentes do mundo. Então, Afonso, é muito bom a gente entender o negócio de açaí, para você nos contar o setor, como é que é hoje, como é que ele tem evoluído e a própria história da Tru Açaí, né, que tem 10 anos, como é que foi essa história, onde é que nós estamos, para onde iremos. Né? Como é que está o negócio hoje de açaí? Como é esse negócio no país? O açaí teve uma evolução muito, acredito que exponencial até, né? Porque até parando para olhar aqui a nível local, Ceará, se você parar para pensar aí, há 6 anos, mais ou menos uns 12 anos atrás, ninguém sabia o que era açaí. E hoje você vê uma loja de açaí em cada esquina tem uma loja de açaí. Então, esse retrato, ele está se espelhando, não foi só aqui, né, no Ceará, foi no Brasil todo, e agora ele está se espelhando no mundo afora. Então, o pessoal quer saber o que é essa superfruta brasileira, né, que o pessoal chama lá, que é a Brazilian Superfruit, muito relacionada, aí saindo aqui até do mercado local, que talvez nem tenha tanto esse olhar ainda, mas tem em parte. Lá fora o pessoal está querendo o açaí muito voltado para a questão da saudabilidade, um produto que tem alto teor de antioxidantes. Então, quais são as vantagens intrínsecas do produto? Por que ele está sendo valorizado mundialmente? O que é que um nutricionista diria sobre o açaí? Primeiro, uma refeição calórica saudável. Sim. Porque normalmente quando você fala refeição calórica é algo muito gorduroso, muito pesado. Então não é uma refeição calórica e saudável e que tem um alto poder de uma grande quantidade de antocianina. Só para comparar ali, né, que o grupo que a gente chama dos berries, né, o morango, o mirtilo, a framboesa, o açaí está incluso, o açaí tem 8 a 10 vezes mais antocianinas, ou seja, antioxidantes, do que o berry, que tem mais, que seja o mirtilo, que é o mais escuro ali, que tem mais. Então, quanto mais escuro, maior a quantidade. Então, ele tem 8 a 10 vezes mais. Então, o pessoal lá fora está fazendo isso, está querendo açaí em pó, que eu vou falar um pouco mais à frente aqui, para poder encapsular e vender caro. Porque, até, para um parênteses, eu estava numa feira, uma rodada de negócio ontem, né, voltei hoje, e conversando com o pessoal lá do Pará, e você observa que o pessoal do Pará tem uma face assim um pouco mais jovem, né? Está relacionado com a cultura de consumo do açaí, que é um produto altamente antioxidante. Então, hoje que a gente vê isso claramente, não só no Brasil, mas no mundo afora, uma onda de saudabilidade, né? De busca por alimento saudável, de busca por uma rotina mais saudável, né? Dentro da gente. A gente vê aí o boom das academias, então o açaí está muito ligado a tudo isso, né? E principalmente o que a gente mais, as pessoas costumam buscar, né? Não envelhecer. E o açaí tem essa capacidade, né, de ajudar. Mas existe comprovação científica sobre isso? Sim. Não, basicamente assim, o açaí hoje tem muito mais antocianina, muito mais antioxidante do que o nosso corpo pode absorver. Mas ele tem uma capacidade, ele tem essa propriedade antioxidante muito alta, que reduz, retarda ali um pouco o processo de envelhecimento. Obviamente não é um negócio tão simples, né? É um consumo diário ali, mas a gente, como eu falei, a gente observando o pessoal lá do Pará, principalmente, você vê que o pessoal tem uma cara mais, você vê a pessoa com 50 e poucos anos, ela não está tão... Quais são os números desse negócio hoje no Brasil? Quantas toneladas são comercializadas? Tem o consumo per capita? Como é que nós estamos aí posicionados? Quem são os top 5 do país em açaí? Hoje, basicamente, o extrativismo, a quantidade de açaí que é produzida, ela está totalmente localizada no Pará, cerca de 90% da produção vem do Pará. E num processo produtivo hoje muito, acho que a palavra é arcaico mesmo, assim, um processo bem, basicamente o cara tem uma terra ali na frente, na beira do rio, e ele tem uma casinha dele ali na frente e ele colhe um negócio bem orgânico, bem natural mesmo. E ele pega aquele açaí e revende para as indústrias que beneficiam a polpa de açaí. E aí você passa a ter outras aplicações. Então hoje o Pará representa 99% e esses 99% estão concentrados em algumas cidades só, que são as maiores cidades produtoras, que é Abaetetuba, Cametá e Garapé-Mirim, são onde saem os melhores açaí ali.
Mas aí até puxando aqui para o nosso estado, puxando a questão do agro, um pouco do que a gente estava conversando aqui no início, o pessoal está começando a pensar já em plantar açaí. Lá no Pará mesmo já tinha tem uma fábrica que já há algum tempo, ela foi visionária até nesse sentido, que ela fez uma plantação enorme de açaí e atende a lá uma parte da demanda que eles têm na indústria deles. E aí a gente vê hoje que a gente tem uma demanda crescente de açaí, até pela questão do preço agora também, mas não tem açaí suficiente para todo mundo. Então o pessoal começou a enxergar, a gente tem que plantar também porque vai ter demanda. É um ciclo aí, eu acho que uns 7 anos ou talvez até menos, dependendo da espécie. E aí a gente vai começar a ter talvez uma quantidade de área plantada. Como eu estava explicando também agora há pouco para o senhor, demanda muita área. O açaí não é uma fruta simples de se plantar, porque é uma fruta... Qual é o consumo per capita hoje no Brasil? Eu não sei lhe falar esse número exato de... Existe uma associação dos produtores de açaí, das indústrias de açaí? Lá no Pará tem uma associação, tipo uma associação vinculada à FIEC, como tem aqui no Ceará, lá das indústrias, né? Mas eles não têm um negócio tão consolidado assim, né? Hoje, são muitas indústrias, né? Hoje existe indústria que é especializada só em exportação. Hoje tem a indústria que beneficia já num processo totalmente verticalizado, como assim, ela pega o fruto, aí ela já produz a polpa e ela já faz um subproduto ali para vender, que tem um valor agregado um pouco maior. Tem o processo também que a gente está começando a trabalhar para implementar também, que é a questão da liofilização, porque uma das dificuldades hoje, aí eu não vou entrar muito nesse ponto, que é outra fala, mas assim, os números são grandes até, muito além do que a gente pode imaginar. Só um exemplo assim fácil. Tem lojas aqui, rede de lojas aqui no Ceará, que facilmente consomem aí 30, 40 carretas ano. Sim. Vamos dar um exemplo aqui só para entender como os números são grandes. Um lojista pequeno, médio hoje aqui no nosso estado, deve consumir algo em torno aí de 600 a 1 tonelada de produto acabado por mês. Então, você multiplicar isso aí por quantas lojas de açaí a gente tem, é muito açaí. E olha que aqui no Ceará, a gente tem uma vantagem muito grande com relação a nível Brasil, porque a gente tem um produto muito próximo do açaí do Pará. Sim. Não tem saborização, é basicamente polpa de açaí adoçada. Certo. Porque você vai para o Sudeste... Tá bom. Vamos então conhecer mais essa história ainda da True Açaí no próximo bloco, né? E para nós vermos esse negócio do açaí, que é muito interessante e que entrou no gosto brasileiro. Estamos de volta com Afonso Rocha, que é diretor da True Açaí. E é muito importante nós vermos, Afonso, a história como é que a True Açaí surgiu. Um negócio que nem existia, você foi fundador, como é que foi a ideia, como é que isso aconteceu e conte um pouco sobre esses 10 anos, o que foi que aconteceu com a True Açaí. Vou tentar resumir aqui, a história é longa, mas basicamente eu tinha outro sócio na operação aqui em Fortaleza, que é a True Açaí. E a gente, como eu falei, a gente tem uma indústria lá no Pará que chama Sabor do Norte, ou Belo São João Polpas, é o grupo lá de produção. E aí a gente começou, o meu sócio tinha um sócio lá dele lá o sócio não, um conhecido dele que tinha um negócio de açaí, estava dando certo na época, logo no começo do açaí aqui no Ceará. E aí ele falou, vamos abrir também alguma coisa. Eu falei, vamos. E a gente começou com o objetivo de vender polpa aqui. Acabou que a gente guinou ali no sentido de produzir o produto já pronto, porque o lojista que compra na loja, ele quer praticidade, então ele quer um produto já pronto. Quais são os tipos de produto hoje que você... Hoje, além do açaí, a gente tem hoje 8 tipos de açaí. Então, o que muda é basicamente a concentração. Se tem um açaí zero, tem um açaí com proteína, tem um açaí com morango. Mas para o consumidor final ou vai só para a indústria? Hoje, basicamente B2B, basicamente para lojistas. A gente vende basicamente para lojistas ainda, né? Tá. A gente está num processo de expansão agora, buscando o consumidor varejo, através de mini mercados ou até mesmo supermercados, mas o canal principal de venda é B2B. E aí, nesse meio do caminho aí, a gente foi se reinventando muito ao longo desse tempo. Hoje eu já produzo também aqui a nível local alguns gelatos, né, na linha de gelatos.
mas o nosso foco maior é açaí. Então você tem uma indústria aqui no Ceará também, tem no Exato, Pará tem, e exato, aqui. tem aqui. Certo. Aqui a gente produz aí mais ou menos 4 a 5 toneladas de produto dia, e esse produto é basicamente destinado, como eu falei, B2B, mercado Ceará. A gente tem alguns clientes aqui no entorno, Natal, Piauí, mas a maior parte é aqui. E o ponto principal é açaí. Então, tipo, 80% de tudo que eu vendo hoje é o açaí, que é o carro-chefe das empresas. Um parênteses até com relação às indústrias, né, aqui falando de indústria, né, um pouco, que a gente vê que até a própria associação, eu faço parte do Cinti Sorvetes hoje, e o Cinti Sorvete absorveu, tá ligado lá, a FIEC, absorveu hoje, se você parar para observar, talvez não ainda em tamanho de volume de venda e faturamento, mas hoje em quantidade. Se você olhar o Sindicato dos Sorvetes do Estado do Ceará, tem mais fabricante de açaí, indústria de açaí, do que propriamente de sorveteiros. Então, para você ver, isso mostra muito um cenário, não só local, mas a nível nacional também, como esse mercado de açaí veio para ficar. Eu lembro quando eu comecei, o pessoal falava, isso aí é moda, vai ser que nem aquele frozen yogurt, né? Vão abrir e depois vai passar. Só que o açaí traz esse apelo de saudabilidade, de produto que tem um valor agregado ali, energético bom e tudo. E enfim, já caiu eu estava numa feira que eu participei no início do mês passado, lá na Índia, e uma das minhas falas do meu pitching é que aqui no Brasil o açaí, a gente já usa o açaí como uma refeição, né? Tem gente que já substitui, não vou jantar não, vou tomar um açaí ali. Ou o próprio nutricionista já pede para a pessoa comprar uma polpa ou comprar um açaí de loja. Esses dias eu assisti isso, porque eu fui lanchar e a pessoa que estava comigo disse, não, vou comer só o açaí mesmo. Pois é, então as pessoas já estão substituindo, considerando o açaí não só uma sobremesa. E a origem do açaí? É do Brasil ou ele vem da África? Qual é a origem da fruta? A origem é da região amazônica, um produto da região amazônica, então a gente acaba pegando ali Bolívia, alguns locais ali que ainda tem açaí. O açaí hoje, só para ter uma ideia da complexidade que é a cadeia do açaí, a gente tem 400 espécies mapeadas pela Embrapa, mas basicamente a gente tem 2 espécies principais, que é a Oleracea e a precatória, que são dois tipos de açaí. O do Pará é principalmente a Oleracea, que é, na minha opinião, o melhor açaí que tem, que é o açaí dessas regiões que eu lhe falei já do Pará. O precatório já é um açaí que ele até tem um rendimento, a natureza é muito impressionante, né? Que nada é que nem a pitaia, né? Eu costumo falar da pitaia para ficar mais simples para o telespectador entender, mas você pega a pitaia, você tem a pitaia branca, ela é deliciosa, né, de sabor, mas não tem cor. Aí você pega a pitaia rosa, ela tem uma cor muito bonita, mas não tem sabor. A mesma coisa é o açaí. Você pega o açaí lá da região do Manaus, né? É um açaí que ele tem um rendimento maior, ele tem mais carne, rende mais produto na hora que você vai processar. Tem uma cor até legal, mas o sabor não é bom. Já o açaí... Você já processou o açaí produzido no Ceará? Já não processei, porque aqui está bem no início ainda, mas já me falaram muito bem do açaí aqui do Ceará. Eu não tive a oportunidade ainda de experimentar esse produto, mas me disseram que é bom, o produto é bom. Eu tenho até um momento para conversar com um dos pioneiros que está plantando, né? Você deve conhecer, já deve estar... Ele plantou várias mudas e está distribuindo. Exato. Assim. Ele está distribuindo essas mudas aí para quem quiser plantar. Eu acho que aqui aquela região ali que o Rio São Francisco corta talvez seja uma região boa para plantar, porque tem água. Porque o açaí é um fruto que bebe muita água, demanda muita água para manter... E ele dá bem em região litorânea, né? Que eu acho que a experiência... Lá no Paracuru foi. Pois é, são coisas que eu acho que tem que ver ainda como é que vai ficar. Eu não estou... assim, não expectativa boa, mas tem que entender um pouco como é que vai ser esse processo produtivo. Eu acredito que seja possível, mas você sabe que essa questão do agronegócio, tudo é adaptabilidade. Você tem que, às vezes, adaptar o fruto geneticamente para ele ficar naquela região. Porque não adianta você produzir, por exemplo, a área ser uma boa produtora, mas se você for tirar o fruto, vai render metade do que rende lá no Pará, já inviabiliza o negócio. Qual é o rendimento de cada tonelada que eu... Pronto, a gente tem hoje, em média, a gente tem 3 tipos de açaí, certo? Eu vou falar aqui do açaí para exportação, que é o açaí 12% de sólido. Ou seja, cada quilo de açaí tem 12% de sólido. Esse açaí aí, se você pegar um fruto bom, ele vai render em média aí entre 5 e pouquinho até
quase 8 quilos de polpa a cada 14 quilos de fruto. Então você pega 14 quilos, que a gente chama de lata, lá no Pará o pessoal chama de lata, que é a medição deles lá, a lata são 14 quilos. Então você pegar 14 quilos de fruto, vai dar mais ou menos 6 a quase 8 quilos de polpa, isso considerando uma polpa boa, porque tem polpa que não dá nem 4. Tá. Entende? Então, olha o negócio do açaí, né? Tem um potencial, a Trua Açaí tem 10 anos já. E vamos falar agora sobre o mercado internacional. Encerramos aqui o segundo bloco, vamos para o terceiro bloco. Continue aí para nós vermos como é que tem sido essa experiência no mercado internacional, inclusive com o desafio do tarifácio. Então, Afonso, agora é importante nós vermos como é que está o mercado internacional. Você colocou bem, explicou que nós estamos aí numa onda de saudabilidade no mundo, que tem os produtos que têm essa propriedade de antioxidante. Quer dizer, é impressionante o dado que você dá de que o açaí tem 8 a 10 vezes mais antioxidante do que o mirtilo, mas também se fala muito da qualidade do antioxidante. E o mirtilo é um produto que nos Estados Unidos bombou, cresceu bastante nos últimos anos. O Peru aumentou muito a produção. É um produto, eu diria, consolidado. Mas o açaí vem ganhando espaço. Nós temos condição de competir com o mirtilo? Como é que está isso no mundo e como é que estão os preços, a evolução dos preços? Nós temos caído o preço, a tendência é de nós sermos competitivos. Você comparando, por exemplo, talvez a melhor conta seria quilo de antioxidante. Né? É a conta mais inteligente, porque seria mais competitivo. Mas em quilo de produto, comparado com o mirtilo, como é que está? Eu tive numa feira agora na Índia, que chama India Food Ingredients. Lá eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas do mercado local. Eu acho que uma das grandes vantagens do mirtilo é a possibilidade de vender o próprio mirtilo congelado. Porque ele é uma fruta que você come normal, o que não é o caso do açaí, né? O açaí a gente tem que ou transformar em polpa, ou a partir da polpa transformar ele em pó. Então, e aí daqui a pouco eu falo até um pouco do pó, que é um dos caminhos aí para a gente conseguir ter mais competitividade no mercado. Hoje você já processa em pó? Hoje a gente está fazendo terceirização para a produção do pó, porque era algo que a gente não estava muito no radar, começou a ter mais esse ano. Porque quando você fala em ir para o mercado externo, principalmente regiões mais afastadas, e para o cara iniciar lá, vou dar um exemplo aqui, eu estava na Índia, lá quase ninguém conhece açaí. Consome muito mirtilo, mas não conhece açaí. E aí, para você chegar no mercado desse, para você mandar uma carga grande, um container, por exemplo, de 40 pés, já fica mais complexo o processo. A pessoa tem que acreditar muito ou já tem que ter um canal de venda muito consolidado para conseguir agilizar, apesar de que vende rápido, mas no mercado novo é mais complicado. E o pó já facilita, porque você passa a ter, imagina que a polpa de açaí, você tem uma limitação ali, tanto de transporte quanto de aplicação. Quando você cria o pó de açaí, que é a liofilização que a gente faz hoje por freeze dry, que conserva, que é o principal ponto. Fazer uma liofilização, existem vários processos, em um processo que você preserve as propriedades nutritivas do produto. Então, o processo de freeze dry, ele consegue fazer isso, mantém cor, uma boa parte do sabor fica também, e principalmente os antioxidantes se mantêm. Então, com um pó desse, você já passa a tanto reduzir o volume que você precisa transportar, como um pedido mínimo, como você... É uma revolução na logística, né? Como você amplia a gama de possibilidades do produto. Como assim, um produto desse eu posso botar na indústria farmacêutica, na nutracêutica, eu posso vender para o cara que vai fazer um smoothie na loja, eu posso vender no supermercado, também já posso pegar esse pó e na minha indústria de sorvete local, lá no país que a pessoa comprar, fazer um produto gelado, uma bebida, enfim, você amplia a gama de possibilidades. Com a polpa você já fica ali um pouco mais restrita, né? Talvez fazer um smoothie, fazer um suco, fazer... Então, a questão do pó é um futuro, só que o problema é que o açaí, ele normalmente é muito concentrado. Como eu expliquei para o senhor aí, a quantidade, um exemplo, continuando no mesmo exemplo aqui, né? A gente tem um açaí com 12% de sólido, ou seja, quer dizer que a cada quilo de produto de polpa, eu vou ter 120 gramas de pó.
Então, sem contar que o processo de freeze dry hoje é um processo, quando você fala, às vezes, para os estrangeiros, eles já falam, não, mas a energia é muito cara, porque o processo Leva muita energia. Leva muita energia. Aí entra a vantagem aqui no Nordeste com a energia renovável, né? Com baixo custo de energia. Agora, quanto custa o quilo de açaí hoje? Hoje, aí você perguntou da questão da crescente de preço, né? A gente vem numa crescente de preço, para ter ideia da safra passada. Não estou nem pegando a safra desse ano que já estava acontecendo, mas pegando com relação à safra 2024 para 2025, a gente já teve um aumento aí de pelo menos 60% no preço do produto, preço de venda. Hoje, em média, você vai comprar um quilo aqui do açaí médio, que é o que a gente está falando aqui, do 12%, na casa de R$14, R$15 o quilo. Como é que é a cadeia? Do produtor, quanto é que o produtor recebe por quilo de açaí? Hoje o produtor, a medida dele lá é a lata, né? Sim. Então, hoje em dia, só para ter um comparativo aqui de preço que vai ficar bem mais claro. Quando eu comecei no mercado do açaí, há 10 anos atrás, a gente comprava uma lata por R$18. Tá. Hoje a lata está 80. Sim. É mais ou menos essa disparidade. Quando a gente está no período de safra agora, torcendo para que ela, brigando para que ela chegue pelo menos ali no 65. Sei. Mas quando passa da entre safra, eu acho que vocês que acompanham o Mundo Agro, aí, quem acompanha o programa, deve ter visto para o produtor fazer conta e ver se dá para produzir no Ceará. Esse preço de R$80, ele é sustentável ao longo do tempo, você olhando para o horizonte para 5 ou 10 anos, ou ele vai voltar para R$14? Não volta, não. Eu acho que não volta, não. Porque a demanda é crescente e não tem produto suficiente. Tá, então nós podemos pensar o produtor para fazer conta de que ele vai ter aí 1 quilo a R$5, R$6, 6 vezes 14 daria entre 5 e 6 reais. E o quilo de produto processado para venda, quanto é esse quilo para exportação e para o mercado interno? Para o mercado interno, hoje a gente está vendendo na casa de R$14, R$15 o quilo, né? Vai estar variando, porque a gente está na safra, a gente fica com uma oscilação maior de preço, o quilo. Tá. Para o mercado externo, costuma ser pelo menos 30% a mais do que o valor do mercado interno e esse preço em dólar, né? Sim. Então você acaba ganhando ali de duas formas, aliás, ganha de 3 formas. Primeiro, quando você manda para exportação, você acaba ficando isento ali da tributação praticamente toda. Você vai pagar só o imposto de renda do lucro que a empresa obteve, né? Mas você tem isenção de praticamente todos os impostos ali locais. A sede da Trua Açaí é Ceará ou Pará? Na verdade, as empresas são 4 societários diferentes, né? A gente não tem uma comunicação de filial e matriz, mas a gente tem a base principal lá no Pará. A indústria ela é bem maior do que a fábrica daqui. E aí, falando nos 3 pontos, né? A questão da tributação que você ganha, está vendendo ali 30% mais caro e está vendendo em dólar. Que você tem essa variedade. E o tarifaço não vai atingir o mercado de açaí? Falando um pouco do mercado para fora, né? A gente tem aqui Brasil, é um alto consumidor, aqui os países próximos da gente estão aumentando. Estados Unidos é um consumidor muito grande. Eu acho que hoje, depois do Brasil, deve ser a região... Segundo maior mercado. Segundo maior mercado. Depois a gente tem a Austrália, tem a Europa agora que está começando a crescer. E nessa onda, assim, eu acredito que o mercado se adapta, né? Sim. É o que tem acontecido até aqui no Ceará. A gente viu que os produtores aqui de fruta tiveram algum problema, mas vai para outro canto. Vai para a China, vai para a Índia, vai... Maravilha. O Agrootimista de hoje tratou do negócio de açaí, esse grande potencial e uma oportunidade de negócio para os produtores do Ceará também, já que é possível produzir no Ceará, já tem experiências aqui. Queria agradecer ao Afonso Rocha por ter aqui mostrado todo esse potencial do negócio, a empresa Trua Açaí, que tem 10 anos no mercado, inclusive exportando, né? Parabéns pelo trabalho e hoje nós tivemos uma aula sobre o negócio de açaí. Até o nosso próximo programa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos.